Olá, meus amores, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. O assunto que nós vamos continuar a tratar hoje é sobre as figuras de linguagem. Dentre elas, hoje trabalharemos com maior propriedade as figuras de pensamento. As figuras de pensamento são uma estrutura de linguagem que gera um maior impacto no interlocutor porque elas trabalham com a sua imaginação. Elas se caracterizam por apresentar uma linguagem geralmente diferente do que aquela que é apresentada pela linguagem escrita ou até falada. Como, por exemplo, a antítese, que a gente vai ver a característica dela ainda nessa aula. Vamos começar com a antítese, e é uma das figuras de pensamento mais fáceis de se trabalhar. É uma das mais fáceis também de se identificar, mas também pode provocar dúvida ou até confundir com a figura de pensamento que trataremos logo a seguir. Então, preste atenção, porque a gente consegue acertar através dos detalhes. A antítese consiste no uso de palavras ou expressões que tenham sentido contrário. Lembra quando você lá pequenininho trabalhava antônimos, que eram as palavras de sentido contrário, diretamente contrários? Então, a antítese vai trabalhar diretamente com essa estrutura de construção. Agora eu vou ler para vocês dois trechinhos para vocês identificarem e perceberem nesse trechinho a presença da antítese. Trecho 1. Amigos ou inimigos estão, a miúde, em posições trocadas. Uns nos querem mal e fazem-nos bem. Outros nos almejam bem e nos trazem o mal. Viu? Amigos, inimigos, bem e mal, a gente tem a presença da antítese. Mais um trechinho para vocês, aprenderem de vez. Escrevo porque amanhece, e as estrelas lá no céu lembram letras no papel, quando o poema me anoitece. Então temos o quê? Amanhece e anoitece como a evidência da antítese nesses trechos. O primeiro trecho é de Rui Barbosa e o segundo é de Paulo Leminski. A segunda figura de pensamento que iremos tratar é o paradoxo. Ele é bem parecido com a antítese. Pelo detalhe, a gente consegue identificar que parecido não é igual. Então, o paradoxo, ele também vai tratar situações de oposição, antagonia. Só que essas situações, elas vão trazer coisas que são impossíveis ou incabíveis de existir ao mesmo tempo. Como, por exemplo, o que é muito tratado quando a gente fala sobre paradoxo, é um poema de Camões. A gente vai ver aqui, Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Então vamos lá, trechinho por trechinho. Primeiro verso, a gente tem arde sem se ver. Não é a ardência da pele ou de sentir alguma dor. É a ardência do fogo, o fogo existir. Como que ele pode estar em chamas e não ser visto? Outra, é uma dor que dói e não se sente. Se é uma dor, é um estímulo físico que já gera a dor. E como que eu não sinto? A dor é um sentimento físico, né? Salvo o contexto biológico da coisa, né? Que fala sobre os impulsos nervosos e tudo isso que a biologia sabe tratar muito bem e que não é a minha praia. Agora, quando a gente fala de contentamento descontente, como eu posso estar contente sem estar contente? Então, quando a gente fala ou trata sobre o paradoxo, a gente vai estar tratando sobre ideias que são opostas, mas que naquele contexto elas estão acontecendo ao mesmo tempo, mas num padrão de realidade seria impossível elas coexistirem no mesmo tempo e espaço. Então, lembrando, a antítese é a figura que se manifesta através da oposição de palavras. O paradoxo também respeita essa oposição de palavras, mas ele age no campo das ideias. Outra figura de pensamento muito simples de tratar é a hipérbole. Hiper, pensa logo nesse pedacinho. Hiper é algo grande. A hipérbole, ela traz essa ideia de coisas grandes, de exagero. Então, quando você diz que chorou rios de lágrimas por alguém, você está exagerando, porque você não foi capaz de construir um rio com as suas lágrimas. Quando você diz que correu a 1000 km por hora porque estava com muita pressa, isso significa que você está enfatizando o ato da sua corrida ou de andar rápido. O que aconteceu? Por conta da sua pressa. Então você está valorizando aquele acontecimento. Então a hipérbole é exatamente isso. O ato de valorizar através do exagero qualquer informação que seja passada. Outra
figura de pensamento, que é super simples, é a personificação. Se a gente ligar o nome dessa característica ao fato em si, vai ser muito mais simples de trabalhar e identificar. A personificação também pode ser chamada de prosopopeia. E o que é a personificação ou prosopopeia? É a capacidade de atribuir características humanas a seres inanimados, podem ser animais, objetos. Então, quando eu atribuo uma característica que é própria do ser humano, que é persona, né? Personificação, a algum ser que não tem vida ou que não tem racionalidade como ser humano, a gente vai caracterizar ou considerar como personificação. Como, por exemplo, nesses trechinhos que eu vou falar pra vocês. Do trecho de uma obra de Clarice Lispector é assim: um frio inteligente percorria o jardim. Como que o frio pode ser inteligente? Ele não é uma pessoa, ele não é um ser humano, né? Ele não tem vida por si só. Então a gente vai atribuir, quando atribui na realidade essa característica humana, né? A algo que não é humano, a gente chama de personificação. Outro trechinho é: o dia nascia atrás dos quintais. As pensões alegres dormiam tristíssimas. As casas também iam bêbadas. Esses são 3 versos de um trecho da obra de Carlos Drummond de Andrade. Então, quando a gente fala que as pensões alegres dormiam tristíssimas, a gente atribuiu essa característica humana às casas. No caso, às pensões. E as casas também iam bêbadas. As casas, como podem estar bêbadas, não? A penúltima figura de pensamento que a gente vai trabalhar é o eufemismo. O eufemismo é a característica de amenizar informações duras ou pesadas demais para quem está ouvindo essa informação. Com isso, o interlocutor se utiliza de expressões mais suaves. Na maioria das vezes, essas expressões são utilizadas para atenuar informações de morte, de dor, de tristeza, para que não seja tão pesado para quem vai ouvir essa informação. Como, por exemplo, em uma frase de Manuel Bandeira: levamos-te cansado ao teu último endereço. O último endereço se referia a quê? Ao cemitério, ao velório, toda aquela situação póstuma, né? De pós-morte. Muito interessante é quando os adultos vão dar informação do falecimento de alguém para uma criança. Geralmente fala o quê? Que aquele ser, que aquela pessoa virou uma estrelinha, foi morar com Deus. Então, para amenizar aquela sensação de sofrimento. Mais uma das figuras de pensamento que temos agora é a gradação. Quando pensar em gradação, pensa em degrau. Degrau subindo ou degrau descendo. Como assim? Quando tratarmos sobre a gradação, é exatamente isso. Vamos elevando níveis até finalizar a informação. Ou vamos descendo níveis. Essa ordem pode ser crescente ou decrescente. Como, por exemplo, o trigo nasceu, cresceu, espigou-se e foi colhido. Então segue uma ordem de acontecimentos. Outra figura de pensamento que nós temos e usamos com muita frequência sem saber que se chama figura de pensamento é a ironia. Quando a gente utiliza um termo propositalmente em lugar de outro e que afirma-se ser o oposto daquilo em que estamos dizendo. Como, por exemplo, moça linda e bem tratada, 3 séculos de família, burra como uma porta, um amor. Essa obra é de Mário de Andrade. Agora, o trecho de Machado de Assis diz assim: serás uma boa mãe de família, segundo a doutrina de alguns padres mestres da civilização. Isso é, fecunda e ignorante. Então, é um trecho irônico. Nossa, será maravilhosa, uma ótima mãe de família. Vai ter filhos? Sim, mas ser ignorante. Nós falamos algo oposto ao que queremos realmente dizer. Nossa, está tão bonita hoje com esse cabelo arrepiado. Você quer dizer o quê? A pessoa não está tão bonita assim, né? Então, já sabe que é uma das figuras de pensamento. Para finalizar, nós temos a apóstrofe. A apóstrofe é muito simples quando você entende de termos da sintaxe, quando a gente tem lá o vocativo. O vocativo é o termo da oração que está isolado e ele é utilizado para chamar a atenção de alguém para quem está falando. Como, por exemplo, um trecho bíblico que diz assim: Deus meu, por que me desamparaste?
Quando eu tenho Deus meu, eu estou chamando a atenção de Deus para o que eu estou dizendo. O autor da frase está chamando a atenção de Deus para si. Então, quando você fala, mãe, traz uma toalha para mim, o seu vocativo é quem? Mãe. Então, todas essas expressões que na função sintática, que tem como função sintática ser o vocativo, elas são chamadas de apóstrofe, quando utilizadas trabalhando-se as figuras de pensamento. Então, apóstrofe nada mais é que o vocativo da função sintática, ok? Espero que tenha ficado muito claro para vocês. É um conteúdo muito fácil de se trabalhar, desde que tenha a atenção devida e adequada. Um grande beijo e até mais!